separados para a santificação. Santidade e santificação são temas, na verdade, únicos na Escritura Sagrada, ainda que vejamos as pessoas tentando separar o material e estudá-lo em diferentes direções. Na percepção do pastor, eu coloquei na pastoral de hoje, tratamos do mesmo assunto, de uma coisa só. Quando olhamos no hebraico do Antigo Testamento ou no grego do Novo Testamento, encontramos nas palavras que os autores bíblicos usaram e abusaram dessas palavras, revelado pelo Espírito Santo. Eu percebo que primeiro, irmãos, no conjunto do hebraico nós temos as palavras para santo. Primeiro, kadosh, santo. Segundo, kadash, santificar. E terceiro, kodesh, santidade. Quando você ouvir falar o nome hebraico, alguém usar a expressão kadosh, lembre-se santo. Eu me lembro que tinha até um conjunto, não tinha? Alguém se lembra disso? Acho que tinha um conjunto, uma banda que se nominava Kadosh. E muita gente perguntava de onde é que tiraram esse nome para essa banda evangélica. E eu de vez em quando tinha que dizer assim, é simplesmente santo. Nada mais do que santo, a palavra santo no Antigo Testamento. Eu me lembro deles terem cantado aqui, inclusive, num dos nossos comogrãs, não foi? E o pessoal ficava perguntando, de onde que vem essa expressão Kadosh? Eu dizia, é a expressão santo no hebraico do Velho Testamento. No Novo Testamento, depois de usarmos com fartura o Velho Testamento Kadosh, Kadash e Kodesh, o Novo Testamento passou a usar mais do que 5 palavras, né? Pelo menos 2 delas muito conhecidas, Hagios, santo, e Hagiadzo, que significa santificar. Hagios também é nome de banda evangélica. Eu me lembro que ele esteve aqui cantando, Samuel, não lembro qual é o motivo, acho que foi congresso de famílias, né? O Samuel esteve cantando aqui com a banda Hagios. Aí todo mundo perguntava, que nome é esse, pastor? Raios? Não, Hagios, santo. A expressão santo para o mundo dos gregos, ou para a linguagem grega. Hagios, santo, hagiadzo, santificar. Mas 3 substantivos marcam o texto, inclusive presente no texto que lemos hoje, são hagiasmos, né? Que significa, hagiasmos, hagiosine e hagios, que significam, na verdade, então, agora a expressão santidade, e nós usamos praticamente uma delas na versão que lemos hoje aqui. A ideia é que quando pensamos em santificação, irmãos, é entender que santificação tem um sentido único e restrito no Novo Testamento e no Velho Testamento. Significa tão somente separar ou separação. E você pergunta, o que tem a ver santidade com separação? Irmãos, santidade e separação tem tudo a ver. O texto bíblico, quando nos impõe uma vida de santidade, o desafio do Espírito Santo a chamar para uma vida de santidade, o que ele está dizendo é que nós somos chamados, como igreja, o nome eclesia, chamados para fora do mundo, chamados de uma realidade para outra realidade, ou seja, também chamados para viver dentro de uma realidade com postura absolutamente diferente daquela que está sendo implantada. Se o irmão tem a sua Bíblia, confirma comigo Romanos capítulo 12, veja como o apóstolo Paulo vislumbrava o convite da igreja a uma vida santa. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo dizia, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, diz Paulo, em sacrifício vivo, santo e o quê? Agradável a Deus. Apresentar a vida, o corpo em sacrifício santo, como que isso é possível? Muita gente vai se perguntar e vai tentar entender o que significa apresentar-se aqui como um santo. Para muitos, apresentar-se como um santo tem a ver com a roupa que usa. Para muitos, apresentar-se como um santo tem a ver com as vestes sacerdotais que ele então emplaca lá, como era também no Velho Testamento, só se entrava lá no santo lugar com aquela estola sacerdotal. Para nós, santidade aqui é muito mais do que uma roupa ou do que a postura de um ambiente onde se está. O apóstolo Paulo estava dizendo que santidade era algo que o cristão e que a pessoa assume como identidade. Veja o versículo 2, ele diz assim, não vos conformeis, repita comigo a palavra conformar, conformeis. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Essa é a ideia de separação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, diz Paulo, pela renovação do vosso entendimento, para então experimentar qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O convite do apóstolo Paulo à separação é, na verdade, um convite à não conformação. O que é conformar? Conformar é ser conforme.
Tem gente que é conformado, né? E absolutamente conformado com os pecados que tem, com a vida que leva, não é? Com os problemas que tem em casa, não é? Tem gente que a gente conversa, eu e o pastor Lucas, a gente às vezes troca os assuntos aí, né? A gente conversa sobre o pecado, se as pessoas dizem, você está acostumado com ele. Ele já se conformou com a vida, com a vidinha ruim que leva. Por quê? Porque já está lá. Eu fico dizendo que é mais ou menos aquele indivíduo que canta o hino nacional, o interpreta no seu pecado assim, deitado eternamente em berço esplêndido. O cara não quer mudar. O apóstolo Paulo diz que a santidade é justamente o contrário. É absolutamente uma postura de mudança na direção de um Deus que é santo. Não vos conformeis, não conformar, não ser conforme. Deformar é o processo comum daquele que não se santifica. Por isso ele usa a palavra não ser conforme. Porque existe a possibilidade de que os hábitos, de que as pessoas com quem você anda, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, né, que nós não devemos nos misturar com certas culturas ou com certas pessoas. A Bíblia diz que quando nós nos juntamos às pessoas ruins, nós nos tornamos iguais a elas. O salmista vai dizer assim, não é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Ele está dizendo, você não pode ser conforme, você não pode andar junto. Quando pensamos no padrão de santidade, não conformar-se ou não ser conforme, é a ideia de não aceitar a deformação que o processo natural nos impõe. O que, na verdade, Paulo está dizendo à igreja de Roma é que precisamos passar pelo processo de santificação. Isso funciona quando e como? Isso Paulo muito bem definiu quando escreveu sua carta à igreja de Filipos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2,12 em diante, veja como Paulo define a posição da igreja santa no meio de uma geração corrupta. Veja como Paulo a percebe. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, ele vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí você diz, operar a vossa salvação? O que significa essa ação de operar a vossa salvação? Nada mais, nada menos aqui na compreensão do texto, no sequencial do capítulo, do que uma obra de Deus nos tornando santos. E você diz, onde está isso? Veja o verso 13. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Verso 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Agora veja a partir do verso 15. O objetivo dessa operação de um Deus santo em nós e da obra do querer e da vontade de Deus em nós. Isso vai nos tornar, vamos ler juntos lá na tela? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como luminares no mundo. Irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. E se a igreja do Senhor não tem no seu hall de membros um hall de pessoas santas, nós estamos divagando como igreja, perdendo tempo como cristãos, nós não nos prestamos ao papel para o qual Deus nos convocou. É isso que ele disse, esse para quê é na verdade o objetivo ou o foco da missão, né? Foco na missão, para ser irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. O que na verdade compreendemos, eu coloquei na pastoral logo aí no segundo parágrafo, que a santificação precisa ser compreendida para nós cristãos como uma obra da graça divina à luz da santidade do próprio Deus. Precisamos, irmãos, entender a santificação como uma obra da graça de Deus sobre nós, porque senão nós estamos enroscados aí com o tema santificação. O que eu vejo costumeiramente fazerem com a obra da santificação e com a vida da santidade cristã é algo que divide a igreja, causa extrema confusão entre os irmãos, porque as pessoas começam a criar, eu diria, aquele processo dos indianos, né, e dos hindus, de castas religiosas. Isso é um perigo no ministério e na obra da santificação. Quando nós não compreendemos que a santificação é uma obra da graça divina, e nós não apontamos a nossa santificação olhando para quem Deus é, irmãos, nós nos misturamos e nós nos perdemos nesse ministério da santificação. Quando o indivíduo foca a sua santificação em si mesmo, procurando buscar a sua santificação por sua vida e por sua cultura religiosa, muitas vezes o que ele faz é centrar a sua santidade em si mesmo e não no Deus Santo. Eu vou dar um exemplo muito típico do que aconteceu com dois homens que foram ao culto com posições distintas sobre o caráter santo de Deus e sobre a obra de Deus na vida deles. Abra comigo Lucas 18, encontre dois homens, eles estão em culto, é uma parábola. Eles estão em culto. Jesus começa a contar essa parábola
para dizer o risco que nós corremos de não interpretarmos santidade e santificação como uma obra de Deus vinda a nós, e não todo esse nosso esforço de nos encontrarmos em condição de agradar a Deus. Veja Lucas 18, versículos 9 a 14, acompanhe o texto. Lucas 18, de 9 a 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Perceba, ele abre o assunto, eu estou usando a nova versão transformadora. Se a equipe tiver a nova versão transformadora, vai conseguir o melhor resultado entre o que eu estou lendo e os irmãos de casa. Versículo 10. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era o que, irmãos? E o outro, cobrador de impostos. Vamos traduzir, pessoal que está de casa. Nem todo mundo é cristão antigo como nós, né? Cobrador de impostos. O fariseu estava de pé e fazia a oração. Veja o problema da santidade focada nele. Entendeu? A santidade para dentro, para mim, eu. Isso é um problema, irmãos. E se a gente não tomar cuidado, é quando mais a gente cai e é quando mais o diabo faz a festa. Ele entra em ato de culto, chega diante de Deus, isso é ato de culto, e isso é para Deus, em nome de Deus. Eu te agradeço, Deus, por quê? É o famoso não. Não é pelo que Deus é, não é pelo que recebeu de Deus, não é pela graça do Senhor que está sobre ele, não é porque Deus é tão puro, santo e justo, e eu pecador que chego ali e me arrependo. É um eu, que o sujeito fica em si mesmado, em cima de si mesmo. Ele disse, porque eu não sou o quê? Como as demais pessoas. Eu não sou como os desonestos, não sou como o quê? Pecadores, não sou como o quê? Adúlteros, e com certeza não sou como quem? Ele já expurga o irmão. O potencial alvo do reino de Deus já é, entendeu, Edson? Afastado. Se nós criamos uma cultura de santidade, irmãos, que expulsa pecadores, ou que não é, na verdade, um espelho para a conversão dos pecadores, essa santidade, irmãos, aprenda uma coisa, ela não é de Deus. Ela precisa chamar as pessoas para Deus, ela precisa trazer as pessoas para Deus, porque quando Deus me salvou, salvou a mim, eu quem? O principal do quê? Dos pecadores. Quando este homem faz isso, ele mostra claramente que a obra pela qual ele busca santificar-se é uma obra centrada nele, mas que não aponta para Deus e para a sua salvação. Agora veja o verso 12, continuemos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora, olha o cobrador de impostos. Ele não tem cultura religiosa, ele não está muito ali focado no que ele tem que argumentar a respeito do culto a Deus, mas ele vai ser sincero com quem ele é, até porque o Deus a quem ele se relaciona sabe quem ele é. Ele diz assim, ficou à distância, não tinha coragem de levantar os olhos para o céu, enquanto orava, diz assim, em vez disso, bateu no seu próprio peito e disse, Deus, o que está lá, irmãos? Deus, vamos ler juntos? Deus tem misericórdia de mim. Por quê? Esse é o ato de santificação. A Bíblia diz no versículo 14 que quando esse homem disse ser pecador, ele não colocou a sua santarrice diante de Deus, mas o seu pecado e a sua culpa diante de Deus. A Bíblia diz que versículo 14, que o cobrador de impostos, não fariseu, está escrito lá no verso 14, o cobrador de impostos, não fariseu, foi quem voltou o quê? Justificado para casa diante de Deus. Para viver, irmãos, a absoluta santidade, que a palavra de Deus nos orienta, precisamos relacionar a nossa compreensão sobre santidade diretamente para o caráter de Deus. Quando olhamos para um Deus santo e aceitamos aquele Deus como santo, absolutamente santo, poderoso, vivendo acima de nós e de todos nós em total e absoluta perfeição, todas as vezes que eu bato na porta de Deus, eu bato na porta de Deus e digo, eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer o quê? Sem luz. Essa é a oração de um santo. Essa é uma oração de quem reconhece que a santidade de Deus está fazendo uma obra significativa nele. E a maior delas é a sua humildade, a sua sinceridade e a transparência de toda a sua história de pecado diante de um Deus que tem os olhos dele em todo lugar. Amém, irmãos? Muito cuidado com a santidade da calça, muito cuidado com a santidade da tatuagem, com a santidade do brinco, com a santidade do piercing, com a santidade do cabelo, com a santidade da saia, porque no final das contas tudo isso expulsa pessoas, joga pessoas fora, e às vezes a calça dele não é pior do que a minha língua. Jesus, tem misericórdia. Soltei, não era nem para falar isso. Escapou. Mas às vezes a calça do meu irmão na igreja, ou a saia da irmã, irmãos, é mais comprida do que a minha língua.
A gente precisa orar a Deus e dizer que a nossa santidade seja a Deus e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a glória do Senhor está sobre a minha vida e sobre a igreja. Jesus, tem compaixão de mim, como tem compaixão daquele irmão, daquela tatuagem, daquele brinco, daquela saia, daquele piercing. E vai, Espírito Santo, tomando aquele templo, como tomaste a mim, e que a luz que ilumina os meus olhos, ilumine os olhos dele, e que nós vejamos santidade de Deus sobre a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Como o reino de Deus vai crescer quando nós olharmos para a santidade de Deus como sendo um referencial para cada um de nós, e nós a percebemos como podendo olhar para as pessoas e vendo diferença nisso. Eu coloquei no boletim desta noite o primeiro ponto desta mensagem, a quem direciona o primeiro aspecto de nossa reflexão, tudo agora ainda a título de introdução. Mas a primeira colocação que faço como santidade de Deus e a obra de separação de Deus para que sejamos santos é a santidade de Deus apontada para o próprio Deus. Santo define bem, irmãos, a diferença na natureza transcendente que existe entre Deus e nós. Se isso se perde, se essa grandeza se perde, o que fazemos muitas vezes é colocar como objetivo de nossa santidade a nós mesmos, e diminuímos tanto Deus, tanto a santidade de Deus, que nem nos importamos com ela, e só julgamos nossa santidade a partir do pecado, a partir dos erros, a partir da falha, e não da perfeição de Deus, o que deveria ser o alvo de nossa santificação. Bom, para traduzir isso, abra comigo Isaías 6, eu vou colocar a tradução desse primeiro ponto aí para você. Isaías capítulo 6, você pode começar a partir do versículo 1, e você verá como a obra de santidade de Deus na vida de Isaías modificou toda a sua condição, de quem entra na presença de Deus como uma pessoa e sai da presença de Deus ali, daquele culto, daquela adoração, como outra pessoa. Se você achou Isaías capítulo 6, diga amém. Vai orando por mim que eu estou procurando aqui, mas vou achar também. Isaías capítulo 6, versículo 1, você vai se lembrar que o profeta começa anunciando o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, algo aconteceu. No ano em que morreu o rei Uzias, ele tem o primeiro aspecto de sua visão de santidade. Eu vi o Senhor, o quê? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando queremos buscar o nosso primeiro conceito de santidade, nossa relação de santificação em relação a Deus, irmãos, nós temos que ter Deus no lugar dele, e ver o Senhor no lugar dele, para percebermos o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, porque é isso que vai nos lembrar de quem nós somos. Se esse impacto absoluto da santidade, da glória de Deus não toma um cristão, nossa arrogância, nossa prepotência, nossa autossuficiência nunca ruirão, porque o Deus que está lá na ponta de minha adoração, muitas vezes sou eu mesmo. São as músicas que eu gosto, são as imagens que eu venero, ou são os deuses que muitas vezes, sabe, eu construí com as próprias mãos. Isaías disse: não, o meu Deus governa o universo, e o meu Deus está sentado aonde, irmãos? No alto e sublime trono. Aí você começa a ver como o processo de santificação vai tocá-lo. O que aconteceu nessa cerimônia de adoração e nessa visão de culto? A glória de Deus está enchendo, o tempo está cheio de fumaça, cheio da glória de Deus. Versículo 2 diz que serafins voavam. Serafins com asas, 6 asas, cobrem seu rosto, cobrem seus pés, e voavam. Imagina que espetáculo de visão e de adoração. Agora vejam o versículo 3, o que eles clamavam. Esse é o ponto em que nós começamos a perceber como a santidade de Deus e o tamanho da santidade de Deus nos atinge. Ele disse, qual era o hino que os serafins cantavam? Eles cantavam uns aos outros dizendo, vamos lá? Santo é o Senhor dos exércitos. Ele vai dizer, toda a terra está cheia. É um Deus tão grande, mas tão grande, que ocupa toda a terra, que ele vai se sentir muito pequeno diante desse Deus. Se nós não adoramos um Deus assim, irmãos, nós nunca teremos a dimensão dos nossos pecados, nós nunca caminharemos na dimensão de nos arrependermos dos nossos pecados e tentaremos construir uma religião que quase sempre ela é a nosso serviço e não para a adoração e para o serviço de Deus. Isaías disse não, no ano em que morreu o rei Uzias, com toda a instabilidade que aquilo parecia que ia nos causar, com toda a dificuldade que aquilo poderia representar pela nação, eu me senti seguro, porque encontrei um Deus sentado no trono, que é um Deus muito maior do que o rei, muito maior do que o poder político. Tem gente que já está apavorada, dizendo que vai infartar por causa da eleição ano que vem. Falei, estou nem aí, eu não estou nem preocupado. Eu não sei se é primeira via, segunda via, terceira via, eu não sei nem se quem vai eleger é contramão, eu estou por fora.
A coisa que eu estou mais tranquila hoje é a santidade do meu Deus. E quando tudo falhar, a economia falhar, o Brasil tiver dificuldade, ou ele entrar em prosperidade, eu digo, Deus está sentado no trono, e eu vou cantar, santo, 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 é o que, irmãos? O Senhor dos Exércitos. Isso é ser santo. É não minimizar Deus a debates pequenos aqui, a não colocar um Deus santo, grande, universal, em nosso estreito, pequeno universo, mas dizer, Deus tem fumaça, poder e fogo, que enche qualquer casa, que enche qualquer templo, que muda a realidade de qualquer universo. Esse é o nosso Deus, essa é a santidade de Deus. Diante de um Deus assim, o que é que Isaías viu? Isaías viu o Senhor, viu a glória de Deus, viu como era tremendo, mas agora veja Isaías 6:5. Depois de ver o Senhor, aí não tem como. É tão diferente e é tão gritante que quando ele olha para aquele retrato de Deus, porque quando ele olha para aquela foto, para aquela imagem de Deus, aí ele encontra um espelho para olhar a si mesmo. Ele encontra um reflexo na criação de Deus dele mesmo. Ele olhando aquela santidade toda, dizendo, sou podre, hein? Versão do pastor Carlos Elias, revisada e corrigida. Eu sou ruimzinho, caidinho, hein? O que ele está dizendo, capítulo 6, versículo 5, veja lá, capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, por quê? Ai de mim, por quê? Esse sou eu e você. Nós só atingimos, sabe, Davi, essa compreensão de Deus, quando Deus em sua santidade se revela a nós, e eu posso dizer, Deus é santo e eu sou ruim demais. Deus é santo e eu sou pecador demais. As minhas falhas estão diante dos meus olhos. Ele fez um raio-x de si mesmo e disse assim, ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor, o quê? Dos exércitos. Com seus olhos, ele viu o Senhor dos exércitos. Mas veja, ele viu a si mesmo, ele viu a sua miséria. Ele não disse, eu bom, eu jejuo. Diferente daquele que foi para o culto, todo errado, né? Olha a diferença entre aquele fariseu e o adorador aqui, Isaías. Ele disse, eu impuro, meu povo pecador, mas o Senhor e a sua glória nos encheu de esplendor. Quando este homem se apresenta com arrependimento e condição diante de um Deus que é santo, aí entra a relação perfeita do que é adorado, do adorador. Aqui entra aquele que é o Senhor e aquele que é o servo. E o que acontece? Aí vem o processo de santificação. Aqui sim, a ação de Deus na santificação do homem, que é pecador. Veja o que aconteceu. Versículo 6. Como que o processo de santificação se estabeleceu? Deus santo e perfeito, um pecador que quer ser purificado. Isaías capítulo 6, versículo 6 vai dizer, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa, o que o anjo faz, irmãos? E com a brasa tocou-me a boca, e eis que isso tocou o quê? Os meus lábios. Aí veja a expressão, a iniquidade foi tirada, purificado o pecado. Vamos repetir esse versículo finalzinho aí? A iniquidade foi tirada e... Que adoração! Que adoração! Quando nós chegarmos a esse nível de adoração, irmãos, e quando nós cantarmos qualquer hino de santidade a Deus, o meu sonho e a minha pretensão é que o som da santidade de Deus, que o tamanho da glória de Deus e que a presença dos anjos do Senhor em todo o nosso culto de adoração declara a Deus, pecador imundo, pecador perdido, mas que quer o toque purificador, quer o perdão do Senhor para os meus pecados. Amém? Eu não sei quem já cantou ou cantava muito, cantava conosco. Não sei se a Angélica pode pegar o piano aqui um pouquinho. Angélica, dá um tom para mim do hino 9. A Angélica vai me ajudar, vai interagir aqui comigo no sermão agora e talvez daqui a pouquinho mais. Hino 9, dá o tom para mim do cantor cristão. Hino 9. O hino 9, o autor Reginald Heber, né? Alguns vão dizer Reginald Heber, né? Ele em 1700, irmãos, olha, o troço é velho mesmo. Quando a gente abre o cantor, tem cheiro de naftalina mesmo, porque é antigo mesmo. O hino é antigo. Não é uma coisa nova, inédita, isso está há anos na igreja. Agora, olha o que o indivíduo diz, preocupado quando o indivíduo entrar para adorar. Por isso que quando eu lá nas minhas igrejas lá, batistas, lá de Campos, eu lembrava, por que a ministra de música colocava esse tipo de hino, sabe, Natanael? No início do culto, não era um negócio sem sentido, como não é o culto que a Angélica faz aqui. Ele está preocupado que você olhe para a santidade de Deus e olhe para o seu pecado já no início do culto. E já sente no culto dizendo assim, Deus, vem tocar os meus lábios. E Deus toca os teus lábios, quando os teus lábios são purificados, quando você diz assim, vamos ver o hino 9, dá o tom para mim. Vamos lá, terceira estrofe. Santo, santo, santo. Nós os pecadores, nós
nós os pecadores. Abra a voz. Não podemos ver tua glória sem tremor. Dá um forte aí. Tu somente és santo. Não há nenhum outro. Vamos lá. Não há nenhum puro e perfeito. Céus. Amém. Eu já podia encerrar o sermão. Esse é o tempo em que o culto já começava e a gente já começa para apontar para Deus e dizer: pecador na casa, pecador chegando no recinto. Esse é o culto da igreja. Eu fui militar, eu era soldado raso, nada. Estava lá apanhando, botando coturno, tinha que fazer pouco tempo. Depois que você vai para Cabo, aí você está no alojamento, aí entra o sargento. Aí diz: atenção, não sei o que, alojamento, o sargento está entrando. É assim. Depois que você vira sargento, aí todo mundo te saúda. Agora, quando você vai para a área do subtenente, todo mundo tem que ser apresentado por você. Eu fico vendo Deus Santo na casa dele. A gente entra na igreja, irmãos, com uma pompa. É de lascar, viu? Mentiu, pegou dinheiro, roubou, enganou a mulher. O filho enrolou o pai no horário de chegar. É uma enrolação na semana toda. E a gente na igreja, chega na igreja numa empáfia. Terno cheiroso, lascado. Pecador perdido. E chega: quero ser adorado. O melhor lugar no estacionamento, no banco e tal. Eu quero pedir a Deus que o culto de Isaías nos transforme. E quando eu passar por aquela porta, que eu abaixo a minha cabeça e digo: Senhor, pecador na casa, tem misericórdia. Porque se o serafim entrar aqui, se a glória entrar aqui, talvez eu seja até fulminado. Senhor, tem um pecador na casa do Senhor. Santo, 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 Deus onipotente. Ah, Senhor, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Vamos para o segundo ponto, e me dê um tempo que eu vou pregar e já vou terminar. Se o primeiro ponto é a santidade apontada para Deus, é isso que eu preciso ver, porque é isso que transforma quem eu sou e me coloca na condição de pecador e Deus santo. O segundo ponto que quero pregar agora, está no boletim, vai a santidade do homem e a santidade no homem. São dois aspectos que eu quero destacar aqui como primeiro ponto. A santidade do homem é, na verdade, a santidade para a qual Deus nos chama. E a santidade para a qual Deus nos chama e chama seus servos é imitação. Imitar a Deus é, na verdade, procurar imitar de Deus todos os seus atributos: santidade, pureza, graça, misericórdia, tudo quanto Deus compartilha em atributos que Ele tem e compartilha conosco, quando nós aceitamos viver debaixo de sua graça e debaixo de sua imitação. Na verdade, santidade é o que Paulo chama e compreende de imitação de Deus, quando ele diz, Efésios 5:1, sede meus imitadores, ou melhor dizendo, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como o quê? Como filhos amados. Você só vai ser santo se você diz para Deus que você é um filho dele e que você pratica os imperativos de Deus. Sede é imperativo. Sede imitadores de Deus como o quê? Filhos amados. Ou como Paulo disse, veja o nível de santidade de Paulo e o nível de certeza que ele é pecador, mas Deus o santifica, que ele vai dizer, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também o quê? Como também eu o sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Santidade, então, é o que, pastor? Santidade é o exato momento quando o homem responde e reconhece a Deus como o seu Deus, como o único Deus santo, justo e verdadeiro. Irmãos, isso é santidade. Um conceito vivo do que é santidade. Quando um homem reconhece, responde a Deus como um pecador e reconhece a Deus como o único santo, justo e verdadeiro, ali está estabelecida a glória e a santidade de Deus, e um homem que se santifica debaixo da glória e da graça de Deus. Sabe, irmãos, santidade é aquele momento perceptível na vida com Deus, em que o seu povo se separa de tudo quanto o desagrada, ou seja, tudo quanto desagrada a Deus, e é contrário à vontade do Senhor. Quando um homem repudia tudo aquilo que é contrário à Sagrada Escritura e deseja viver na direção da vontade do Senhor, ali é o que chamo de santidade de Deus. Eu vou contar 3 histórias e vou terminar esse ponto. Eu quero ir para o último ponto e conclusão. Na primeira história, eu quero contar a história de um homem santo chamado Sadhu Sundar Singh.
Ele vive nos períodos de 3 de setembro de gente, é troço antigo, hein? 3 de setembro de 1889. Esse homem nasceu em Punjab, na Índia. Esse homem nasceu como um crítico do Evangelho, um crítico dos cristãos. Esse homem era tão cético do Evangelho que ele já havia rasgado Bíblias e queimado Bíblias. Está na sua biografia. Este homem, depois que se converteu a Cristo, tornou-se o que chamamos de o apóstolo dos pés sangrentos, porque se tornou o maior missionário caminhante, itinerante nos próprios pés, que o mundo se deu conta. Por isso fora chamado, o nome dele é Sundar Singh, e fora chamado Sadhu Sundar Singh, porque o sadhu, em hindu, é na verdade aquele homem que se dedica à sua religião e abandona todos os prazeres do mundo e toda a vida mundana para servir ao seu Deus. A história nos diz que este homem acordou um dia, às 3 da manhã, orou pedindo o seguinte: Senhor, se o Senhor existir, depois de perseguir cristãos, queimar as Bíblias, duvidar de Deus, ele fez uma oração e disse: se o Senhor existir, eu peço que o Senhor se revele a mim, que o Senhor se mostre, eu quero ver o Senhor e o caminho da salvação, mas se o Senhor não aparecer, pode ter certeza que eu serei o maior destruidor desta obra que o Senhor está querendo colocar por aí, que dizem existir. Naquele momento em que ele orou naquele sentido, também desenhando naquele momento, que se Deus não aparecesse, ele colocou lá como segunda proposta, que ele se deitaria sobre os trilhos e deixaria um trem passar sobre ele, que teria desistido então, que não acreditaria que depois do universo haveria mais nada. Naquele momento orou, foi deitar, e nada parecia acontecer, até que sem que luz alguma fosse acendida, uma luz brilhou por toda a noite em seu quarto, aquela luz brilhou, até que ele disse: quem está aí? E ele ouvia em sua mente a voz a dizer: eu sou o próprio Cristo, eu sou o próprio Cristo. Naquela noite aquele homem se converteu, irmãos. Ele que era filho de gente com muito dinheiro, de milionário, foi expulso da sua família, deserdado do seu, jogado às ruas. Uma equipe de perseguidores de cristãos o prendeu, irmãos, uma maratona aquele homem enfrentou. Abriram lá um poço, um cadafalso, um poço, eu não sei bem como seria, ele foi jogado de cima a baixo daquele poço, ainda havia luz enquanto aquela tampa estava aberta, ele pôde perceber, está na sua biografia, que ele estava num poço de defuntos. Haviam corpos ali, corpos putrefando, ossos, e ele se debateu ali e disse: meu pai, onde eu fui parar? E ele foi jogado ali. Quando ainda estava aberta a porta, ele via aquilo tudo, a luz, até que aquela porta foi fechando, e ele, do pouco que se lembra, passou de 2 a 3 dias naquele lugar fétido, imundo, sem água, sem comida, deixado ali como aqueles corpos para morrer. Mas ele sabe que em sua experiência última, já para o 3º dia, naquele poço, ele sabe que uma porta se abriu e ele percebe a luz. Ele sabe que as pessoas descem até ali, ele percebe que mais de uma pessoa está descendo ali, ele percebe que ele é tomado por aquelas pessoas com um carinho que é sobrenatural e é colocado por fora do poço, lá em cima, na superfície. Ele percebe a tampa do poço se fechar, e ele começa a perceber que os sentidos estão voltando, ele começa a olhar e ver a luz, e quando ele está sentado e começa a notar que ele está livre, está de volta, não há ninguém ali, não há uma pessoa sequer, e ele diz: Senhor, quem me tirou desse laço de morte? Ele viveu para pregar essa experiência sobrenatural e disse: só pode ter sido o Deus a quem eu confiei minha vida. Aquele homem viveu a pregar o Evangelho e se santificou de tal maneira que ele vai encontrar-se com um pastor em Londres, porque tornou-se um grande pregador do Evangelho, um grande anunciador das boas novas. Ele está em Londres a procurar e consultar um pastor evangélico. Ao bater na porta do pastor, na casa do pastor, a menina que trabalha na casa abre a porta e pergunta: pois não? Ele disse: olá, eu sou Sadhu Sundar Singh. O nome dele é Sundar Singh. E deu lá o seu título de santo, Sadhu Sundar Singh. E ela disse: pois não, eu quero falar com o missionário. E ela disse: repita seu nome. Ele disse: Sadhu Sundar Singh. A menina fecha a porta e vai anunciar ao missionário que há na porta alguém que quer falar com ele. Chama-nos a atenção o que registra o pastor na biografia do Sadhu. Ele diz assim: a menina me disse: está na porta alguém querendo falar com o senhor, mas me desculpe, o senhor vai perguntar e eu não sei o seu nome. E ele disse: como você não sabe? Ele disse: perguntei 2 vezes, não consigo me lembrar, o nome dele é muito difícil, mas o senhor vai atendê-lo, porque de tudo que o senhor me contou sobre Jesus, e das obras de Jesus, aquela menina ouviu o Evangelho na casa dela. Ele disse: este homem se parece muito com Jesus. Eu não sei que Jesus essa menina viu,
Eu não sei como ela sonhava com Jesus, eu não sei as fotos que colocaram de Jesus, até porque Sadhu não era de uma beleza comum, era alguém até muito modesto. Mas o que aquela menina vê no rosto do grande missionário é para nós o exemplo do que eu chamo hoje de um homem santo e de santidade. Eu olho para aquela pessoa e digo, ele se parece muito com Jesus. Quando nós desenvolvemos, irmãos, um padrão de santidade a este ponto, e vivermos e vislumbrarmos a glória do Senhor em nós, como Moisés a descer daquelas montanhas, com o seu rosto resplandecente, eu entenderei que santificação é um processo real na vida de cada cristão dessa igreja, quando o mundo disser, esses crentes, na sua vida, na sua postura, na sua conduta, eles se parecem muito com Jesus. Me lembro de um missionário que estava nas selvas africanas, esse missionário está evangelizando aqueles africanos, quando de repente os aborígenes africanos estão ouvindo as histórias de Jesus, estão ouvindo os milagres de Jesus, estão ouvindo como Jesus estava curando e transformando pessoas, até que um aborígene então abordou aquele missionário e disse, não se preocupe, Jesus já esteve aqui. Esse Jesus que o Senhor está contando e todas essas obras que o Senhor está dizendo, já passaram por aqui, fique tranquilo, pode voltar de onde o Senhor veio, porque Jesus já esteve aqui. O missionário ficou assustado, não era compatível a história dos aborígenes com a história de Jesus há tantos anos em Jerusalém. Ele começou a entrevistar com mais cuidado as pessoas e perguntou, quem é esse Jesus? Como ele era? Em que ano ele veio? Como ele passou? E ele descobriu documentalmente que aquela tribo se referia a David Livingstone, o grande médico missionário que deu a sua vida pregando àquelas tribos a verdade do Evangelho de Jesus. Uma vida que o menino numa tribo de aldeia aborígene estava dizendo ao seu missionário, aquele homem representou Jesus entre nós, a tal ponto de eu poder dizer, fique tranquilo, Jesus já passou por aqui. Quando tratamos do nível de santidade, irmãos, precisamos orar e crer que essa santidade precisa e deve estar na vida de cada cristão, de tal maneira que o mundo saiba e conheça, que naquela empresa, naquele escritório, naquela igreja, naquele ministério, naquela rua, naquela farmácia, em qualquer lugar, está alguém que representa Jesus em santidade ao seu Evangelho. Angélico tom do hino 176. 176, é tempo de ser santo. William Longstaff. Ele vai escrever isso em 1822. Em 1894, quando ele vai falecer, este é um dos hinos mais cantados pela igreja evangélica no mundo inteiro. Ele dizia, tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer, as bênçãos celestes de Deus obter. Vamos fazer essa estrofe? 176, faça comigo essa estrofe e se lembre, hino de 1822. Vamos lá? Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus obter. 1822, 1894. E você pergunta, pastor, esse tempo passou? Nunca vai passar. Sempre será tempo de ser santo. Sempre será tempo de cantar este hino. Sempre será tempo de se santificar. Eu vou terminar a mensagem, me dê mais alguns minutinhos, eu termino. Irmãos, e a santidade de Deus no homem? Quero terminar aqui. A santidade de Deus no crente é algo tão presente e tão real, que o crente vive neste mundo, irmãos, sem se contaminar. João 17, versos 14 e 16, a oração sacerdotal de Jesus, rogo que não os tire do mundo, mas o quê? Os livre do mal. O que Deus está querendo de cada um de nós é que a santidade que Ele projetou para a sua igreja, que Ele introjetou em cada cristão, salte para fora, no meio de uma geração corrupta e perversa. Ao terminar essa mensagem, me lembro das palavras de Agostinho de Hipona. Eu coloquei na última palavra do boletim. Agostinho de Hipona, sábio pastor, bispo de Hipona, disse à igreja, dá o que ordenas o que quiseres. Na verdade, o que Agostinho de Hipona disse é o que a Escritura sempre disse. Deus sempre nos dá aquilo que ordena. O que é a santidade então? Eu vou repetir e queria que você gravasse
abra os ouvidos e o coração. A santidade que Deus exerce e requer do seu povo é a mesma que ao seu povo santo ele concede como dom. Vou repetir. A santidade que Deus exerce e requer do seu povo é a mesma que ele ao seu povo santo concede como um dom. Pastor, como funciona isso? Sou eu que me santifico ou é Deus que me santifica? Irmãos, é Deus que nos santifica, por isso eu me santifico. Veja comigo, Levítico 20, versículo 8, é o último texto que quero ler. Levítico 20, 8, ele diz assim: eu, o Senhor, os santifico. Se você acha que você faz e que você acontece, se humilhe diante da Sagrada Escritura do Senhor. Levítico 20, versículo 8, no final do versículo, eu, o Senhor. Pode passar o finalzinho do versículo. Eu sou o Senhor que vos santifica. Agora o texto mais lindo foi dado por Paulo sobre Jesus Cristo à sua igreja, quando em Efésios 5, 25 e 26, Efésios 5, 25 e 26, Cristo declara à sua igreja: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificá-la. Para a santificar, diz mais, pelo poder da sua palavra. Quer ser santo? Quer entender o que significa santificação? Todo dia ore e peça a Deus: Senhor, a santidade que o Senhor exerce requer de nós, seja o Senhor mesmo a concedê-la a mim, como um presente de sua graça salvadora. Fique de pé, cante comigo 388 do Inário para o culto cristão. Cantaremos só com piano, sem apoio dos vocais hoje, que eu queria que todos fizessem comigo esta oração e dissessem: Deus, não nos deixe órfãos. Deus, não nos permita pecar e permanecer no pecado. Faça de nós uma igreja de santos. Aos santos e fiéis que estão em Campo Grande, escreva uma carta de despertamento, de avivamento e de santidade ao Senhor. Amém?